muitas pesquisas sobre evangelismo e sobre conversões de pessoas ao cristianismo nos tempos atuais. Muitas dessas pesquisas falam que mais de 50%, às vezes quase 50% das pessoas convertidas se convertem através do bom testemunho de parentes, pessoas que pregam o evangelho. Nós mesmos, às vezes, em nossas histórias de conversões, fomos impactados pela transformação que houve na vida de parentes, de amigos, de pessoas que às vezes convidaram para ir na igreja, ou que pelo testemunho delas nós vimos o quão Cristo fez diferença na vida deles. E nós tivemos esse interesse. Não é? É fácil pregar, é fácil falar do amor de Cristo para os nossos parentes, que nos veem o tempo todo, que nos conhecem. É difícil, né? Agora eu queria que a gente imaginasse se a gente morasse num país onde há perseguição aos cristãos e os nossos parentes pudessem nos delatar a isso. Como seria a gente não poder pregar o evangelho aos nossos parentes? Tem um testemunho uma vez que eu ouvi de um homem que ele não era cristão, ele seguia religiões e ritos da região dele, era religioso, praticava tudo, e aí ele conhece Cristo Jesus, ele se converte, e na conversão dele, como o país dele era muito perseguido, ele podia conhecer apenas mais um cristão. Por quê? Porque muitas pessoas se faziam de cristãs para conhecerem cristãos e delatarem. Então até aquela pessoa realmente apresentar frutos, apresentar bom testemunho de uma conversão genuína, ela só teria contato com um cristão, e conforme se passavam os meses, às vezes anos, ele começava a conhecer outros cristãos. Então depois de uns 5, 6, 7 meses, ele conheceu mais um cristão. Então ele já se reunia com 2 cristãos. E de cristãos de mais experiência, que podiam ensinar a Bíblia para ele, podiam discipulá-lo. E aí se passavam meses e ele conseguiu conhecer mais outro cristão, e começa aí a história. Que esse homem, ele tinha uma vontade muito grande de pregar aos irmãos dele, porque ele tinha muitos irmãos. Ele tinha, acho que mais de 10 irmãos, tinha muitos irmãos, de sangue mesmo. E esses irmãos ainda moravam próximos a ele, tinha um bom relacionamento com eles, conhecia eles, só que ele não podia pregar o evangelho, porque ele estaria se expondo muito, era muito perigoso. E também não dá pra gente julgar ele por isso, porque nós que temos a liberdade não pregamos como deveríamos, não é? É muito fácil a gente aqui no Brasil, no país livre, julgar ele, que absurdo querendo pregar para os parentes dele. E nós, como nós temos pregado aos nossos parentes? Mesmo com toda a liberdade que a gente tem. Bom, esse homem, ele conhece mais cristãos, ele muda de vida, a vida dele se transforma de tal forma que a esposa dele se converte também através do bom testemunho dele. Ela fica até assustada como ele mudou, ela até achava que ele queria abandonar ela, porque de tanto que ele mudou. E aconteceu uma coisa inusitada nesse percurso de conversão desse nosso irmão, que passados alguns anos, ele tem o convite e recebe uma mensagem maravilhosa. Esse contato que ele tinha, bastante proximidade, que era cristão, falou assim: olha, tem uma boa notícia, nunca acontece isso, mas vai ter um grande acampamento, um grande encontro de cristãos, vai ser bem distante, vai ser bem seguro, só que a gente vai reunir mais de 100 cristãos, então o que você demoraria mais de uma década para conhecer esse número de cristãos, vai poder se reunir, vai poder orar, vai poder ouvir pregações da palavra, vai poder estar junto com os irmãos. Então é uma boa notícia que eu tenho para você, é que em determinada data, em determinado dia, a gente vai se deslocar até tal região e vai se encontrar com muitos cristãos. E ele ficou feliz, ele ficou muito feliz, ele falou: meu Deus, eu só conheço poucos cristãos aí, eu já fico tão feliz de estar com eles, de tomar a ceia com eles, de orar com eles, de louvar a Deus. Eu vou poder louvar a Deus com liberdade, eu vou poder orar, que alegria, que bênção isso. E ele chega o dia. Ele quase não dormiu as noites anteriores, de tanta empolgação, tipo a gente quando criança, né, quando tinha alguma coisa muito boa para acontecer num dia específico. E esse cristão, ele fica tão feliz, e ele vai, e ele quando chega naquele local, ele vê um monte de gente e começa a ficar feliz, começa a ficar alegre. Só que daí no meio desse pessoal, ele reconhece uma pessoa. E ele vai se aproximando, quando ele vai ver, é um irmão de sangue dele, um irmão dele. Um irmão que ele por tanto tempo orava e não podia pregar o evangelho, um irmão que ele amava tanto, que não queria que esse irmão fosse pro inferno, mas esse irmão que ele não podia pregar o evangelho, tinha se convertido. E eles começam a se alegrar, os dois começam a chorar, começam a se abraçar, começam a pular. E nisso um deles recebe um toque no ombro e um abraço apertado de novo. Outro irmão.
Um terceiro irmão deles também tinha se convertido e eles nem sabiam. Eles moravam juntos, moravam na mesma região, se conheciam, se viam o tempo todo. Eles não sabiam que Deus estava se manifestando e alguns deles estavam se convertendo. Mas esse testemunho não acaba aqui, que eles ficam tão felizes e tão alegres que eles começam a festejar, cantar, choram de alegria, cantam. E aí, meus irmãos? Outros ombros são tocados e quando eles vão ver, outros irmãos deles também estavam naquele local, a ponto de quando eles foram ver, todos os irmãos tinham se convertido. Todos os irmãos eram cristãos, não podiam falar, não podiam pregar o evangelho um para com o outro, mas estavam lá. Eles eram cristãos. Imagina a alegria deles. E mais interessante é que quando eles vão conversar entre eles começam a pensar, mas o que startou, o que realmente começou? E eles começaram a ver quem era mais velho na conversão, e daí eles vão chegar que justamente um deles que se converteu primeiro. E quando eles começaram a pensar o que transformou a vida deles para eles começarem a buscar mais a Deus a ponto de se converterem, foi justamente o bom testemunho daquele irmão. Um dos irmãos que tinha se convertido, um dos irmãos que tinha genuinamente entregado sua vida a Cristo Jesus e tinha tido sua vida transformada, foi uma ferramenta, foi um canal de Deus para que toda aquela família fosse alcançada. Isso não é um testemunho para a gente ficar triste, meu Deus, olha o testemunho dos caras, olha a coragem deles e eu nem consigo falar pro meu primo, pro meu irmão. Não, meu irmão. Esse é um testemunho que deve nos encorajar a pregar o evangelho, pregue a palavra, pregue o amor de Jesus, ame as pessoas, acolha as pessoas.